A paz do Senhor, irmãos. Louvamos a Deus, glorificamos o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Com alegria nos colocamos, nesse dia, o primeiro dia da semana, para juntos estudarmos a palavra do Senhor, meditarmos, irmãos, durante um breve momento, poucos minutos na palavra de Deus e a respeito da palavra de Deus. Nós vamos orar, colocando as nossas vidas na presença do Senhor, pedindo a Ele que nos abençoe. Amém? Senhor, nós te exaltamos, glorificamos e bendizemos o teu nome, Pai. Nos colocamos em tua presença a partir deste momento, pedindo que o Senhor nos ajude, que o Senhor estenda a tua destra poderosa sobre as nossas vidas, nos livrando, Senhor, de todo mal. Ó Deus, dando-nos a oportunidade de crescermos na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, Pai. Toma, Senhor, a minha vida nas tuas mãos. Toma, Senhor, a vida dos meus irmãos nas tuas mãos. Esse dia dedicado a ti. Toma, Senhor, a vida de todos aqueles que têm trabalhado, Senhor, na tua obra, realizado, Senhor, ensinado. Ó Deus, Senhor, prospera o trabalho, Senhor, das nossas mãos. Confirma, Senhor, o trabalho das nossas mãos. Derrama sobre nós a tua bênção neste dia. Derrama, Senhor, sobre nós. Ó Deus, que possamos sentir a tua presença. Ela é maravilhosa, Senhor. Ela é necessária às nossas vidas, Pai. Como, Senhor, o cervo brama pela corrente das águas, assim o nosso coração tem fome e sede de ti, Pai. Nos ajuda, Senhor. Nós oramos em nome de Jesus e para a tua glória. Amém, Senhor. Glória a Deus, irmãos. Nós vamos então continuar o assunto que iniciamos no último domingo. Amém? Níveis de revelação bíblica e o amadurecimento cristão pelo experimentar. Hoje nós iniciaremos fazendo a leitura de Gálatas 6, a partir do 14. Gálatas 6, vamos ler do 14 ao 17, irmãos. Então, 14 diz assim: Mas longe esteja de mim gloriar-me, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Porque em Cristo Jesus nem a circuncisão nem a incircuncisão tem virtude alguma, mas sim o ser uma nova criatura. E a todos quantos andarem conforme essa regra, paz e misericórdia sobre eles e sobre o Israel de Deus. Desde agora ninguém me inquiete, porque trago no meu corpo as marcas do Senhor Jesus. Vamos repetir, irmãos. Gálatas 6, 14. Mas longe esteja de mim gloriar-me, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Porque em Cristo Jesus nem a incircuncisão, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem virtude alguma, mas sim o ser uma nova criatura. E a todos quantos andarem conforme essa regra, paz e misericórdia sobre eles e sobre o Israel de Deus. Desde agora ninguém me inquiete, porque trago no meu corpo as marcas do Senhor Jesus. Esse texto é maravilhoso, irmãos. Ele termina aqui dizendo que traz no corpo as marcas do Senhor Jesus, que é aquilo que nós temos falado a respeito da objetividade e da necessidade que nós temos, irmãos, de fisicamente experimentarmos a Deus, fisicamente mostrarmos ao mundo e às hostes celestiais, espirituais, que nós de fato somos do Senhor e temos um relacionamento com Deus. Precisamos fugir do filosófico, do intangível, daquilo que não se pode ver, daquilo que não se pode contemplar e entrarmos, irmãos, numa experiência, ou entrarmos numa progressão experiencial daquilo que é visível. Como Paulo, as marcas no corpo dele, produzidas pelo Evangelho, eram visíveis, irmãos. É esse o modelo cristão, esse modelo que mostra na prática as experiências com Deus.
Ainda dentro do contexto dos níveis de revelação bíblica e o amadurecimento cristão, pelo experimentar, permitamo-nos fazer um paralelo entre a sequência da revelação bíblica com uma visão panorâmica contida na Torá, irmãos, na lei, e a aprendizagem experiencial, ou seja, uma abordagem pedagógica menos passiva do homem em seu caminhar com Deus e seu consequente ou não desenvolvimento espiritual. Deus, eu lembro há alguns anos atrás, pastor Osni nos ensinando que o Senhor, que o Deus da Bíblia é o maior pedagogo que existe, irmãos. Porque ele nos ensina o tempo todo. Ele nos dá a possibilidade de crescermos, né? De o conhecermos a cada dia de uma forma progressiva. E essa abordagem usada por Deus, ela é através de uma aprendizagem experiencial, não é passivo, ela é ativa, é uma forma de aprendizagem em que nós precisamos nos colocar de uma forma ativa para o crescimento. Nós citamos Esdras quando a palavra de Deus diz que ele colocou no seu coração o aprender a lei, o praticar a lei e o ensinar a lei. Mas veja bem, o versículo, isso está em Esdras 7:10, irmãos. O versículo começa dizendo assim: Esdras colocou no seu coração, ou seja, ele se dispôs a fazer isso. É a responsabilidade que cabe a todo filho de Deus, a todo aquele que se diz, né, filho de Deus. Mas como que na prática, irmãos, essa progressão dentro da revelação da Torá se dá de uma forma paralela com a história do desenvolvimento humano diante de Deus, esse desenvolvimento que vem pela experiência? Nós vamos ler dois textos. O primeiro foi lido pelo pastor Léo na última quarta-feira, irmãos. Oséias 1, versículo 1. Oséias 1, versículo 1 diz: Quando Israel era menino, eu o amei, e do Egito chamei a meu filho. Quando Israel era menino, eu o amei, e do Egito chamei a meu filho. E Êxodo 4:22. Êxodo 4:22 diz: Então dirás a Faraó: Assim diz o Senhor: Israel é meu filho, meu primogênito. E eu te tenho dito: Deixa ir meu filho para que me sirva. Mas tu recusaste deixá-lo ir. Eis que eu matarei a teu filho, teu primogênito. Vou repetir. Então dirás a Faraó: Assim diz o Senhor: Israel é meu filho, meu primogênito. Então veja bem, irmãos, Deus, ele pega um contexto de nação, ainda não era nação, era o início, né, da formação da nação de Israel, mas um grande povo. Deus pega um grande povo e de uma forma maravilhosa trata, né, esse povo como um ser, uma pessoa. Ele diz: Israel é meu filho, é o meu primogênito. Então, ele usa, né, ele tem essa forma de se comunicar para que nós possamos compreender, e nós vamos compreender um pouco mais adiante. E eu te tenho dito: Deixa ir o meu filho para que me sirva. Mas tu recusaste deixá-lo ir. Eis que eu matarei a teu filho, o teu primogênito. Notemos que em alguns momentos o Senhor trata a nação de Israel como um indivíduo. Por que isso, irmãos? Tudo na Bíblia tem um motivo. Por que em alguns momentos Deus trata como um indivíduo? Como Deus pôde chamar Israel de primogênito, que é o primeiro gerado? Se fisicamente o primeiro a ser gerado, fisicamente, irmãos, o primeiro a ser gerado foi Adão, que nem judeu era. Adão não era judeu. Lembremos-nos de que o povo de Israel tem início em Abraão. Por isso estou dizendo a vocês, Adão não era judeu. Portanto, até Abraão, a revelação não era particular a um povo. Até Abraão não era. A partir de Abraão, essa revelação começa, né, a ser
particular a um povo, ou, como nós vemos, a um personagem que Deus chama de primogênito. Notemos ainda que o termo primogênito, portanto, não tem conotação física, mas diz respeito a um personagem privilegiado, escolhido por Deus para que este, em sua imanência, pudesse revelar-se, a fim de que tudo que fosse escrito para o ensino dos que viessem depois fosse escrito. Sendo assim, tudo que foi dirigido a Israel na Torá o foi por um motivo especial, que não dizia respeito apenas àquela realidade de milênios atrás, mas como confirmado por Paulo, quando escreveu em Gálatas 6,16, que foi o que nós lemos no início, o termo sobre o Israel de Deus. Isso diz respeito, indubitavelmente, às nossas vidas. Ou seja, irmãos, o que Deus revelou na lei de Moisés, de Gênesis a Deuteronômio, ali especificamente a um povo que ele, em alguns momentos trata como indivíduo, obviamente tem um contexto literal, aquelas coisas realmente aconteceram, desde Gênesis 1, tudo que está lá realmente aconteceu, mas tem também uma importância no ponto de vista da revelação de Deus ao homem. Como Paulo revela, o Israel de Deus são todos os filhos de Deus, E aí, independente do muro de separação judeu que foi derrubado, judeu, gentil, o Israel de Deus é todo o povo de Deus. São todos os filhos de Deus. Então, ali nós compreendemos que na Torá existe uma revelação, um progresso no que diz respeito à revelação para todos os filhos de Deus. E dentro desse progresso, nós vamos fazer um paralelo, irmãos, do ponto de vista da revelação bíblica, entre essa história para esse primogênito Israel e o que aconteceu, ou o que acontece, ou o que deve acontecer na vida do homem, Do homem comum, como eu, você, da mulher comum, do ser humano que, chamado por Deus, começa a caminhar com o Senhor e precisa buscar o desenvolvimento, irmãos. Israel como nação se desenvolveu. Israel entrando na terra de Canaã não é o mesmo Israel que saiu do Egito. Houve um desenvolvimento. Nesse aspecto que nós estamos falando, e só nesse, irmãos. A escola bíblica ela deve servir para nos ajudar a crescer. Ela não deve servir em momento algum para acúmulo de conhecimento, irmãos. Não deve ser apenas um acúmulo de conhecimento. Nossos professores precisam colocar a sua vida diante do Senhor, como nós, e eu peço a Deus o tempo todo, quando tenho oportunidade de ministrar as aulas, como já falado pelo pastor Osni, pelo pastor Douglas, pastor Mauro. Nós precisamos amar a escola bíblica, não apenas para acúmulo de conhecimento, mas principalmente para a profecia que existe dentro desse conhecimento. Essa profecia puramente bíblica que nos dá a oportunidade de crescer, irmãos. Então, se nós pegarmos esse desenvolvimento, nós vemos que Israel não é o mesmo desde o chamado para sair do Egito até a entrada em Canaã. Israel não é o mesmo povo. Se nós pegarmos Israel e fizermos um paralelo e o tratarmos como um indivíduo, nós poderíamos dizer: Israel não é a mesma pessoa, não é o mesmo indivíduo. Houve uma progressão. O nível de conhecimento que Israel tinha de Deus lá em Êxodo, quando sai do Egito, é completamente diferente do nível de revelação que eles tinham de Deus quando eles entram na terra. Completamente diferente, irmãos. E é nesse aspecto que nós gostaríamos de basear e pautar as nossas aulas, amém? É nesse aspecto. Assim como Israel não era o mesmo na saída do Egito e na entrada em Canaã, você e eu não podemos ser o mesmo de 10 anos atrás, de 5 anos atrás,
de 20 anos atrás, do momento que o Senhor nos resgatou, do momento que o Senhor nos chamou. Nós não podemos ser a mesma pessoa. Amém? Então, é nessa linha que nós caminharemos. Para compreender de uma forma simples esse paralelo entre o progresso da revelação da Torá e o desenvolvimento cristão, precisamos ter uma visão panorâmica dos livros. Então, nós vamos olhar por cima, irmãos. Eu sei que, por exemplo, em alguns momentos o texto, a referência física ou cronológica do texto de Êxodo é o mesmo momento, a mesma referência de Deuteronômio, de Levítico. Isso nós já sabemos, irmãos. Amém? Mas, como falamos no último domingo, nós não vamos nos ater à cronologia no que diz respeito ao espaço-tempo. Nós estamos falando da cronologia do ponto de vista da revelação de Deus ao homem e através das experiências que esse primogênito Israel teve com o Senhor. E aí, só repetindo, então nós falaremos e passaremos pelos 5 livros de Moisés: Gênesis, Bereshit, no princípio; Êxodo, Shemot, nomes; Levítico, Vaikra e chamou; Bamidbar, no deserto, que é números; Deuteronômio, Devarim, palavras. Se nós pegarmos as primeiras palavras dos livros, irmãos, desses 5 livros, como ficaria? Então, no princípio, que é Gênesis, né? No princípio, aí em Êxodo, irmãos, aí há uma nova seção. Estes são os nomes. Aí em Levítico, uma nova seção. Adonai falou a Moisés no deserto. Aí, Números, uma nova seção. Levítico e Adonai chamou. Números, Adonai falou a Moisés no deserto. E Deuteronômio, estas são as palavras faladas por Adonai a todo Israel. Então nós vemos o seguinte, irmãos: há um princípio, há uma escolha, há um chamado, há uma comunicação com o homem, no deserto, e conclui lá em Deuteronômio com: essas são as palavras que o Senhor falou a todo Israel. Então, nós daremos e falaremos de uma forma mais detalhada adiante, irmãos. Então, hoje nós vamos nos ater a Gênesis. Dentro dessa escala de revelação de Deus ao homem, o que significa Gênesis, Então, começaremos com o primeiro tópico: criação e liberdade. Criação e liberdade. Criação do homem e a liberdade que Deus o conferiu, o deu. Gênesis 1, 26. Gênesis 1, 26. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. Então, o que nós vemos aqui, Vou repetir, 26. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Sobre o homem ter sido criado à imagem de Deus, irmãos, o original no hebraico é a palavra tselem, é o termo tselem, que significa cópia, modelo, estátua, e isso tem ou traz uma conotação física, é uma cópia física. Por exemplo, no hebraico moderno, em Israel, quando as pessoas querem tirar uma fotocópia, eles fazem uma tselum. É uma palavra que deriva do tselem. Então, é uma cópia exata, mas tem uma conotação física. Aí começa, irmãos? Se Deus é espírito, como o homem pode ter sido criado à sua imagem? Alguns judeus afirmam que a palavra faz referência, irmãos, ao Messias. Então, os judeus creem que quando Deus criou o homem, criou a imagem do Messias. Isso é maravilhoso. Se é maravilhoso para o judeu, imagine, irmãos,
o cristão compreender assim. Isso quer dizer, o Senhor é eterno, Cristo é eterno, né? E isso quer dizer que na mente de Deus já havia um corpo para o Messias, um corpo para Cristo. E é óbvio, nós sabemos, nós cremos assim, mas Deus criou o homem segundo o corpo que já havia determinado para o Messias, se nós compreendermos assim, né? Pegando a raiz da palavra, essa não tem uma outra explicação. Então, a imagem diz respeito ao físico, mas o que eu gostaria de ressaltar aqui é sobre a semelhança, irmãos. Sobre o homem ter sido criado à semelhança de Deus, o original no hebraico é a palavra demut, que traduzindo é semelhança, é algo similar, é algo parecido. Traz uma conotação do que não é físico. Essa palavra é frequentemente usada, por exemplo, para criar um símile mediante a comparação de duas coisas diferentes. Então, é a comparação de duas coisas diferentes, mas que são parecidas. Ezequiel, por exemplo, usa o termo para descrever suas visões ao comparar aquilo que viu com alguma coisa semelhante na terra. Se nós pegarmos Ezequiel 1, versículo 5 e 16, ou Ezequiel 10, versículo 1, é o mesmo termo que está lá, irmãos. Dessa forma, compreendemos que o homem foi criado com atributos qualitativamente semelhantes ao Criador, embora quantitativamente infinitamente menor. Ou seja, o homem foi criado com a capacidade de sentir, pensar e querer, livre para tomar a decisão que lhe parecesse ou que lhe parece adequada. Ademais, por ser semelhança de Deus, o primeiro homem era santo. E até por conta disso, irmãos, era possível haver uma comunicação direta entre Criador e criatura. Então, pelo que nós lemos aqui, Deus fez o homem livre, com a capacidade de escolha, de raciocínio, como um ser completo, com intelecto, com consciência, com noção do que transcende a vida e as solicitudes humanas, irmãos. Deus criou o homem com essa capacidade transcendental de compreender que existe uma vida física e uma vida que não é e não faz parte do contexto físico, e deu a esse homem a liberdade. A liberdade. Por termos sido criados à semelhança de Deus, foi-nos dado o direito de sermos um ser racional, um ser com a capacidade de sentir, de pensar e de querer. Ou seja, foi-nos dado esse direito, irmãos. Segundo ponto. Então, começamos dizendo o seguinte: Deus fez o homem livre. Existe liberdade para que o homem tome a decisão que bem lhe parece o ideal. Segundo ponto, irmãos, queda. Vamos ler agora Gênesis 2, 15, 16 e 17. Então falamos sobre a criação e agora falaremos sobre a queda. Gênesis 2, 15, 16 e 17. E tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e o guardar. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. E tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e o guardar. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. O ambiente criado por Deus para que o homem vivesse era completamente santo, irmãos. Pode ser presumido que, pelo fato
de Jeová ter plantado um jardim no qual estavam árvores agradáveis à vista e boas para a comida. O prospecto era tão bom quanto poderia ser assegurado por meio das coisas materiais, ou seja, não havia nenhuma necessidade do homem que não fosse suprida por Deus. O aspecto do jardim estava em harmonia com tudo mais que Deus havia criado, e ele mesmo disse que era tudo muito bom. A situação em que o primeiro homem foi colocado não poderia, com qualquer raciocínio, ter sido a causa que contribuiu para a sua queda. Ou seja, no Éden não havia nada, irmãos, que pudesse contribuir para a queda do homem. Tínhamos um cenário composto por um homem santo e um ambiente santo. Como pode ter saído daí uma falha que atingiu a posteriori toda a humanidade, irmãos? Um homem santo, colocado por Deus num ambiente santo, como pode daí ter saído, uma falha que passou a toda a humanidade? Sabendo que a santidade pode ser ativa, ou seja, através de virtude positiva. O que é a santidade ativa? A santidade ativa é aquela santidade buscada através das atitudes, de um comportamento que exige esse posicionamento santo. Então, nós podemos chamar de santidade ativa. Ou ela pode ser passiva. O que é a santidade passiva? Um estado de inocência ou ausência do mal. Então, a santidade passiva é um estado de inocência ou ausência do mal. O primeiro homem se encaixa na segunda alternativa, uma vez que, por habitar em um ambiente completamente santo, não poderia exercer de forma ativa a santidade. Haja visto que até o surgimento do diálogo com a serpente, não havia mal algum a ser combatido através da obediência. Então, Adão foi criado santo e, naquele contexto, irmãos, não havia nada que desafiasse a sua santidade. Não havia nada que desafiasse a sua santidade, a não ser pelo fato de uma ordem dada por Deus. Apenas uma ordem, irmãos. Então, vamos agora em 2 Coríntios 11, 3. 2 Coríntios 11, 3. Diz assim: mas temo que, assim como a serpente enganou Eva com sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos e se apartem da simplicidade que há em Cristo. Mas temo que, assim como a serpente enganou Eva com sua astúcia, assim sejam também de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos e se apartem da simplicidade que há em Cristo. Agora 1 Timóteo 2,13. 1 Timóteo 2,13. Porque primeiro foi formado Adão, depois Eva. E Adão não foi enganado, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Porque primeiro foi formado Adão, depois Eva. E Adão foi enganado, e Adão não foi enganado, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Então, o que nós vemos, irmãos? Um homem santo, num ambiente santo, como sai daí um erro que impacta toda a humanidade? Vemos nos textos citados que não há uma deliberação má, um desejo ardente de pecar nos primeiros pais, mas uma inocência violentada pela lábia do mais astuto de todos os animais, a antiga serpente. Aí alguém vai dizer, mas então a culpa é da serpente, A culpa não foi do homem, ou a falha, então não houve pecado. Porque se não há culpa, não é isso que nós estamos dizendo, irmãos. Nós estamos dizendo que não havia uma deliberação má por parte de Adão e Eva. Porque Deus fez o homem bom, Deus fez o homem santo. Deus não criou o homem com essa maldade, com essa deliberação e essa inclinação para o pecado. Não havia inclinação no homem para o pecado, irmãos. Não havia. Não havia, como nós falamos, essa deliberação para pecar. Eles foram enganados. Eles
no momento, né, de desafio, no momento que eles precisavam exercer a santidade ativa, eles foram enganados. Eles não, né? Eva foi enganada, como Paulo revela. Esse fato não tira a responsabilidade de ambos pelo pecado cometido, mas lança luz a um detalhe realmente importante. Havia uma única ordem e ela foi desobedecida. Isso está claro e evidente, irmãos. Precisamos entender, amém, mas precisamos entender o que motivou essa desobediência. Porque se nós compreendermos o que aconteceu lá no Éden, isso nos ajudará a compreender a nossa natureza, irmãos. E compreender como nós devemos caminhar com Deus e compreender o Éden, eu costumo dizer, que contém tudo o que é necessário para que o homem compreenda Deus e o relacionamento de Deus com o homem. Não desprezando o resto das Escrituras, mas o Éden, né? O contexto do Éden, Gênesis por si só, o livro completo, mas se nós olharmos para o Éden, nós compreendemos muita coisa do que diz respeito a esse relacionamento. E por que nós precisamos compreender o que motivou? Para nós chegarmos à raiz do problema, irmãos. Gênesis 3, 4. Gênesis 3, versículo 4. No 4 diz: Então a serpente disse à mulher: Certamente não morrereis. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto, e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Vou repetir, irmãos. Então a serpente disse à mulher: Certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Agora nós estamos chegando num ponto que, se você entender isso aqui, já valeu essa aula, irmãos. Do ato consumado, fica apenas uma grande certeza. A raiz da desobediência é a vontade de se tornar independente de Deus. Eu vou repetir. Do ato consumado, fica apenas uma grande certeza, pelo texto que nós lemos, né? Não vou entrar no detalhe do texto. Medite no texto durante a semana. Medite, pega esse texto e se alimente dele. Medite. Pelo que nós lemos, a grande certeza ao interpretar o que foi lido é que a raiz de toda e qualquer desobediência, irmãos, ou de ato de desobediência, é a vontade do homem de se tornar independente de Deus. Foi isso que aconteceu com Eva, pelo que nós lemos. Ela viu que a árvore era agradável aos olhos, desejável para dar entendimento, e a serpente disse a ela: se você comer, você vai conhecer o bem e o mal como o Criador. Ou seja, você não vai mais depender dele. Não existe mais dependência, não existirá mais dependência. Então a raiz do pecado, irmãos, ou da desobediência, é o desejo que o homem tem, desde os primeiros pais, de se tornar independente de Deus. Do primeiro pecado até os dias atuais, essa tem sido a grande falha do homem, buscar uma possível emancipação da vontade e da ordem divina sobre sua vida. É o que nós vemos na história do filho pródigo, por exemplo. Esse ato fez com que o mal que estava fora do homem, não havia mal dentro do homem. Deus não criou o mal dentro do homem. A inclinação do homem era perfeita, era boa, era santa. Então, esse ato, né, esse ato cometido por eles, o mal estava fora e adentrou a vida do homem, entrou no seu interior, contaminando a sua natureza, o separando de Deus e o sujeitando à morte.
Então, o mal que estava fora foi trazido para dentro, irmãos. Último ponto, escravidão. Escravidão. Romanos 6,16. Romanos 6,16. Não sabeis vós que a quem vos apresentardes por servos para lhe obedecer, sois servos daquele a quem obedeceis? Ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça? Repetindo, não sabeis vós que a quem vos apresentardes por servos para lhe obedecer, sois servos daquele a quem obedeceis? Ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça? 2 Pedro 2,17, irmãos, agora. 2 Pedro 2,17. Estes são fontes sem águas, nuvens levadas pela força do vento, para os quais a escuridão das trevas eternamente se reserva. Porque falando coisas muito arrogantes de vaidades, engodam com as concupiscências da carne e com dissoluções aqueles que estavam afastando dos que andam em erro, prometendo-lhes liberdade. Olha bem esse versículo, o último, irmãos. Prometendo-lhes liberdade, sendo eles mesmos servos da corrupção, porque de quem alguém é vencido, do tal faça também servo. Pelo tempo, eu vou ler vou repetir só o último, irmãos. Prometendo-lhes liberdade, sendo eles mesmos servos da corrupção, porque de quem alguém é vencido, do tal faça também servo. Pelo desejo de ser livre da vontade e da ordem de Deus, o homem se tornou servo de sua própria vontade, escravo de sua própria história, vassalo de seus próprios desejos e cativo de suas inclinações corrompidas pelo mal que adentrou a seu interior após o seu primeiro agravo contra o Criador. Então, esse desejo de liberdade fez o homem se tornar escravo. É um paradoxo, irmãos. O desejo da liberdade, de ser livre, de Deus, faz o homem cair na escravidão. Dessa forma, analisando a realidade humana e fazendo um paralelo com o livro de Gênesis, tendo a trajetória do homem espelhada com a experiência de Israel pela revelação bíblica, vemos que no começo do livro houve a criação do homem. Então, no começo de Gênesis, irmãos, houve a criação do homem em liberdade e santidade, e sua posterior queda, ainda sem distinção entre judeus e gentios. Após o chamado de Abraão para a constituição de um povo peculiar a Deus, vemos o desenrolar de uma história que termina com um de seus descendentes no Egito, onde o restante de sua prole seria entregue à escravidão, conforme Deus avisara a Abraão em Gálatas 15:13, citado pelo nosso pastor no último domingo, irmãos. Ou seja, do ponto de vista da progressão na revelação bíblica em Gênesis, temos criação, desobediência e escravidão. A mesma sequência que vemos na vida de toda a humanidade, mas que se mostra ainda mais evidente e dramático na história de um povo que não foi criado para ser escravo. Ou seja, se nós resumirmos o livro de Gênesis, nós teremos no começo a criação, essa liberdade do homem, a queda e o final do livro de Gênesis, o que tem lá, irmãos? É José indo José no Egito, iniciando ali um período, ou o período da escravidão do povo. Mais uma vez, não estou entrando nos detalhes. Entre esses pontos existe o chamado de Abraão, existe uma infinidade, irmãos, nesses pontos, amém? Como eu disse, nós estamos pegando pontos específicos através de uma imagem panorâmica. O que afirmamos é que a escravidão tem um peso muito maior na vida daqueles que são escolhidos por Deus. Assim como os egípcios não sofreram, nesse contexto, o jugo da servidão, não experimentando sua aflição de uma forma óbvia. Eles não eram escravos, os judeus eram escravos, os hebreus eram escravos. Mas assim como os egípcios não sofreram nesse contexto da revelação pela escravidão, nem toda a humanidade tem a percepção dessa dor, de tal escravidão. Essa dor, por sua vez, é potencializada naqueles que, de alguma forma, foram escolhidos por Deus ainda na eternidade. Por isso vemos no próximo livro, ou seja, Êxodo, o clamor desse povo pela liberdade. Amém, irmãos? Louvado seja o Senhor. Então, primeiro
aspecto aí dessa progressão dentro de Gênesis. Criação, liberdade, queda, e no final o livro termina com o povo, os hebreus já no Egito, caminhando aí para uma história dentro de uma escravidão. Amém? Esse é o paralelo entre a história física e o que acontece normalmente na vida do homem, ou que pelo menos deveria acontecer. Nós vamos orar e agradecer a Deus. Senhor da glória, nós te exaltamos, Pai, bendizemos o teu nome, te louvamos por estes momentos em que podemos estudar, Pai. Senhor, peço que essa semente caia numa terra preparada, que, Senhor, os teus filhos possam compreender, ó Deus, esses detalhes que fazem toda a diferença na caminhada do homem, da mulher de Deus com o seu Criador. Abençoa o teu povo no restante do dia, abençoa, Senhor, ó Deus, todo o Efizibá de Deus, todo o Efizibá, Pai. Diadema, Pirituba, Sorocaba, todos os teus filhos, as tuas filhas, que todos sintam a tua presença nesse dia maravilhoso, Senhor. Fala, Senhor, conosco, através da vida do teu servo. Usa-o, Senhor, com grande poder, renova a vida do nosso pastor, Senhor. Nós precisamos da tua palavra na boca do teu filho, Pai. E te louvamos, Senhor, por tudo quanto o Senhor tem realizado nesse ministério, Pai. Te exaltamos e te agradecemos por tudo. Em nome de Jesus e para a tua glória. Amém, Senhor. Glória a Deus, irmãos. Grande abraço, paz do Senhor e tenham todos um excelente dia.